Bom dia, irmão, irmã. Nosso Evangelho do quarto domingo da Quaresma. Quarto domingo da Quaresma. É João 3, 14 a 21. João 3, 14 a 21. Bora ler e entender, interpretar pouco a pouco. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha nele a vida eterna. Esse versículo 14 já tem muita verdade aqui. A grande questão, quando a gente lê o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa é ter consciência que é palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma palavra meramente humana, é palavra humano-divina, porque nosso Senhor é homem e é Deus. Então, é palavra de Deus que eu tenho que seguir, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que colocar em prática, se sou católico, apostólico, romano, se sou cristão. Para colocar em prática, eu tenho que entender o que nosso Senhor quer nos comunicar com a sua palavra. Ele fala aqui que Moisés levantou a serpente no deserto. E no capítulo 3, se vocês recordam, tem o encontro do Senhor com Nicodemos, que é aquele judeu medroso que tinha medo de se manifestar como cristão, tinha medo de dizer que era cristão, de afirmar que era cristão, era um membro do sinédrio fariseu, mas que só ia a Nosso Senhor de noite com medo do que os outros iriam pensar acerca dele. Infelizmente, tem pessoas assim, tem medo de se manifestar, tem medo de dizer que é cristão católico. A nossa identidade primeira é ser católico, apostólico, romano, cristão, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a nossa identidade. Nicodemos tinha medo e queria nascer de novo. O Senhor disse, tem que entrar, não tem que entrar de novo no ventre da tua mãe, não. Tem que nascer do batismo. Ele não entendeu. Então, para entrar na ótica da salvação, tem que ser batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. E o Senhor continua esse diálogo com Nicodemos, falando do que é a verdade e como se entra na ótica da salvação. Como Moisés levantou a serpente no deserto. É engraçado que muitos protestantes dizem que é proibido fazer imagem. Eles citam o texto do Êxodo 20, e é verdade, Êxodo 20, nosso Senhor proíbe Deus fazer imagens. Mas vamos entender quais são as imagens que não podem ser feitas. Êxodo 20 foi um texto escrito lá no século IV, V antes de Cristo. Nossa Senhora ainda não tinha nascido, nem os santos da Igreja Católica. Os protestantes dizem que não podem fazer imagem de Nossa Senhora e dos santos. Eles não tinham nascido quando esse texto foi escrito. Tá? Então, essas imagens que não podem ser feitas, e não podem, são imagens de Deus, ou dos deuses da Babilônia, do Egito, da Fenícia, da Cananeia, daquele entorno cultural do Antigo Testamento. Não são de maneira nenhuma imagem de Nossa Senhora, ou dos santos da Igreja Católica, ou dos anjos.
Maria não tinha nascido ainda, como é que ia fazer imagem de Maria se ela não tinha nascido? É só pensar um pouco e não dizer tanta coisa contrária à palavra de Deus, enganando as pessoas. Deus proíbe sim fazer imagem de quê? De Deus, de deuses. Não se pode fazer imagem de deuses. É essa a questão. O que está em jogo é não fazer imagem de Deus, mas ainda assim, aqui na Sagrada Escritura, nosso Senhor cita que Moisés levantou uma serpente no deserto. Se não pode fazer imagem, aqui tem uma imagem no Antigo Testamento. Será que os protestantes nunca viram, não? Está lá no livro dos Números, o povo tinha se revoltado, pecado contra Deus, pecado de murmuração contra Moisés, contra Deus. Aí o Senhor, de acordo com o texto, envia serpentes. Essas serpentes começam a morder o povo. Leia lá, Números 21, 4 a 9. Números 21, 4 a 9. Começaram a morder o povo, as serpentes. E Deus disse, Moisés, intercede. Deus disse, faz aí uma serpente de bronze. Quem olhar para essa serpente de bronze não morrerá. Então foi feita uma imagem, inclusive no Antigo Testamento, a imagem de uma serpente de bronze. E todos aqueles que olhavam para a imagem não morriam, eram salvos. Então não se pode dizer que não tem imagem no Antigo Testamento. Tem. E não se pode dizer que eu não posso fazer a imagem de Maria. Posso. Porque aquelas imagens proibidas de fazer são as imagens dos deuses da Babilônia, do Egito, da Fenícia, da Pérsia, dos impérios. Por que não são deuses? Essa é uma grande questão que aqui no Brasil existe, né? Porque se fala tanto, mas com desconhecimento da Sagrada Escritura. Então, o próprio Deus mandou Moisés fazer uma imagem de uma serpente. Números 21, 4 a 9. E o texto do Êxodo que eu citei, eu vou ler agora, porque realmente ele existe. Êxodo 20, que é lá onde estão os nossos mandamentos, os 10 mandamentos de Deus, a lei de Deus, o decálogo está lá. Em Êxodo 20, de 1 até 17, e tem também em Deuteronômio 5, 6 a 22. Êxodo 21 pronunciou todas essas palavras, Deus dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, Ani Adonai Elohenu, Elohecha, que te fez sair da terra do Egito, Mitzrayim, em hebraico, da casa da escravidão. O Israel era escravo, o Senhor tirou Israel da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o que o Senhor está proibindo é fazer a imagem de outros deuses, porque eles não existem. Os deuses do Egito não existem, os deuses da Babilônia não existem, o Deus de Canaã não existe, Pachamama não existe, o Deus da Macumba não existe. Esses que não pode fazer são esses aí. Tá? Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que está lá em cima nos céus ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Por quê? Porque esses outros povos cultuavam deuses com imagens de coisas do céu, estrela, sol, da terra, embaixo da terra ou nas águas, adoravam escaravelho, animais. Então, isso que é proibido de fazer, segundo o texto da Sagrada Escritura, que os protestantes aqui do Brasil interpretam de maneira errada. Então, muito atento quando nós interpretamos os textos da Sagrada Escritura. Como Moisés levantou a serpente no deserto, continuando a reflexão de João, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. O Senhor agora se compara com aquela serpente que Moisés levantou no deserto, que Deus mandou ele fazer para que o povo de Israel não fosse condenado, mordido e não morresse.
Jesus está dizendo, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, assim é necessário, cumpra-se, que o Filho do Homem, ele, Jesus, seja levantado do jeito que a serpente foi levantada no deserto e todos aqueles que olhavam eram salvos. Assim o Senhor será levantado na cruz e ressuscitará, e todos aqueles que olharem para nosso Senhor será salvo. Isso significa que só existe salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, só nele. E ele entregou a plenitude da revelação, coloquei aqui citando na homilia passada, a plenitude da revelação ele entregou à Igreja Católica Apostólica Romana, está lá no Catecismo da Igreja Católica e na Constituição, um decreto, na verdade, o decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II, números 3 e 4, que a Igreja Católica possui a plenitude da revelação. Então, não existe salvação sem Cristo, sem a Igreja Católica Apostólica Romana. E as outras pessoas serão salvas através de quê? Se não tiveram possibilidade de conhecer a verdade, a salvação irá até elas através de Cristo e da Igreja Católica Apostólica Romana. De outro modo, tem que se converter à fé da Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja fundada por Cristo. Leia lá Mateus 16, quando Jesus diz a Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Essa é a verdade não só da Igreja Católica, que tem a plenitude da revelação, como a verdade da Sagrada Escritura, do Evangelho. Eu só estou lendo aqui o Evangelho e a Escritura e explicando. Assim como Moisés, que é o grande profeta do Antigo Testamento, ele, a lei, mas é um profeta, junto com Elias, lei e profetas, que nosso Senhor cita na Transfiguração, Mateus 17, e afins, dos sinódicos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Cristo, ele, Jesus, seja levantado. Então aquela serpente no deserto é figura de Cristo. Por quê? Porque lá eles olhavam a serpente e não morriam, eram salvos. E quem olhar para Cristo com fé, se converter, se batizar, receber o sacramento na Igreja Católica Apostólica Romana, será salvo. De outra maneira, não. A fim de que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. O que é que eu tenho que fazer? Olhar para a cruz, acreditar em Jesus, e assim eu serei salvo. São palavras de nosso Senhor. A fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida. Se eu acreditar, crer em nosso Senhor, suspenso na cruz e ressuscitado, eu já tenho a vida eterna. Para João, a vida eterna não é só quando eu morrer, não. Para João, a vida eterna, o Evangelho de João, começa aqui na terra, quando eu acredito em nosso Senhor. Só isso, Só que acreditar tem que ser o quê? Seguir nosso Senhor. Seguir o mandamento que ele explicou e que ele viveu. Qual é o maior mandamento? Dar a vida pelos outros. Então, eu tenho que crer e seguir o mandamento de Deus. O que, infelizmente, hoje a humanidade não segue. Por quê? Porque a humanidade cria a lei do anticristo, cria leis contra Cristo. Quais são? Divórcio é do anticristo. Não existe divórcio na Igreja Católica. A Igreja admite quem é casado não consegue, o relacionamento não deu certo, admite a separação. Casar de novo não pode. E se casou de novo, pode comungar? Não. Está lá em Mateus 19. Leia Mateus 19. Então, o aborto, o divórcio contra a lei de Deus. O aborto, o divórcio é contra a lei de Deus, porque é contra Mateus 19. O aborto é contra a lei de Deus. A cada segundo no mundo morre uma criança abortada. Segundo, contra a lei de Deus. Onde é que está? Decálogo, Êxodo 20. Não matarás. Eutanásia, contra a lei de Deus. Onde é que está escrito? Decálogo, Êxodo 20, não matarás.
Então, divórcio, aborto, eutanásia, relação civil ou relações civis de pessoas do mesmo sexo contra a lei de Deus. Onde é que está? Levítico. Homossexualismo é condenado, não a pessoa homossexual, não estou condenando aqui a pessoa pode ter não, tem, ou pode ter tendências que vêm do pecado original. Tem gente que nasce com a tendência a roubar, tendência a pessoa do mesmo sexo, tendência a isso, tendência a se irar. A pessoa que é irascível pode matar o outro, não, mas eu nasci assim, nasceu assim, mas pode se controlar pela confissão, né? Ou procurando ajuda de profissionais sérios, né? Então, relações contra a natureza, relações homossexuais, estou falando da relação, não estou falando da pessoa. A pessoa tem que ser acolhida, a relação não. É contra a lei de Deus. Onde é que está? Levítico, Romanos 1, 25 seguintes. Paulo fala fortemente contra a relação homossexual, não contra o homossexual, que alguns se converteram e entraram na igreja, e pode ser santo se a pessoa vive a castidade, ainda que tenha tendência, essas tendências vêm como consequência do pecado original. Pode ser santo, claro, é não viver a relação, a questão é não praticar a relação. Então, Levítico, Romanos, Mateus 19, Deus criou homem e mulher. Então não tem um terceiro sexo, isso não existe. A pessoa nasce homem ou mulher. Ainda que tenha tendências, por causa da consequência do pecado original, é homem ou é mulher. Não tem um terceiro sexo. Onde é que está? Mateus 19. Então, divórcio, aborto, relações civis de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, que diz que cada um decide o seu sexo, ninguém decide. A gente nasce homem ou mulher. Onde é que está? Gênesis 1, 26. Seguintes, Mateus 19. Deus criou homem e mulher. Então, hoje as leis humanas são contra a lei de Deus. Destruição da natureza. Deus criou a natureza para ser destruída? Não. Criou para ser dominada. Também o homem não é para ser dominado pela natureza, é para dominar a natureza, porque o homem é o centro da criação. Tá? Mas não posso destruir, nem ser dominado. Tem gente que não quer que faça nada com a natureza, porque eu posso cultivar um terreno para plantar e comer? Posso. Eu tenho que dominar a natureza. Posso matar um animal, criar uma galinha para comer? Posso. Tá? Posso. Eu sou o centro da criação, o homem. Né? O homem é o centro da criação e o centro do homem é Cristo. Mas eu posso não, eu tenho que dominar a natureza. É o que está lá em Gênesis, o verbo hebraico é dominar. E não ser dominado. Não é que não posso fazer nada com a natureza, como se tivesse espírito. Não tem nenhum espírito na natureza. Pachamama não existe, não é Deus. E quem se curva diante dela não é mais católico. Ou é monolátrico, ou é politeísta. E a nossa fé católica é monoteísta. O que é a fé monoteísta? Só existe um Deus. O que é a fé monolátrica? Eu adoro o Deus verdadeiro, mas admito a existência de outros deuses. Eu posso fazer isso? Não. Eu posso ir à igreja católica macumba? Não. Posso ir à igreja católica ao espiritismo? Não. Não existe outro Deus, nem outro espírito, nem comunicação de morto, como diz o espiritismo. Isso não existe. Só existe um Deus e pronto. Essa é a fé católica. Nós não admitimos a existência de outro Deus. E o politeísmo é quando adora vários deuses. O mundo hoje ou é politeísta, a maioria, ou é ateu, ou é monolátrico. Alguns que se dizem católicos são monolátricos. Adoram a Deus e aceitam outros deuses. Não pode. Na fé católica não pode. Quem é católico assim não é católico. Tá? Então, é necessário que seja levantado o Filho do Homem. O Senhor está dizendo que ele irá morrer e ele irá ressuscitar. E esse Filho do Homem, que o nosso Senhor fala aqui, se reporta aqui em João 3,14, é aquele Filho do Homem de Daniel, o profeta Daniel.
o grande profeta Daniel. Tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Na nossa Bíblia católica é assim. Na Bíblia hebraica um pouco diferente. A católica é assim. Mas Daniel 7:13, um pouco antes, 7:9, ele tem uma visão. Tá? Leia lá, Daniel 7:9. Ele tem uma visão de um ancião e do filho do homem. Esse ancião é Deus. E o filho do homem? O filho dele, Cristo. Cristo traz para ele. Cristo diz que ele é o filho do homem de Daniel. Então é uma profecia muito importante. Cristo, Jesus Cristo, cita aqui em João 3:14 e cita lá no Sinédrio, quando ele foi condenado pelos judeus, condenado por Anás e Caifás. Ele diz: eu sou o filho do homem. Vocês verão o filho do homem. Então é esse aqui de Daniel. Eu continuava contemplando, eu quem? Daniel. Quando foram preparados alguns tronos, está contemplando o céu. E o ancião sentou-se. O ancião é o Pai, é Deus. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como lã. Igual que está lá no Apocalipse 20. Depois leia Apocalipse 20 e Apocalipse 1, o início e o final do Apocalipse. Tem esse ancião. Seu trono eram chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria. O fogo quer dizer o quê? Teofania, manifestação de Deus. Isaías teve a mesma visão do querubim e serafim, fogo. Tá? Um rio de fogo corria. Elias foi arrebatado num turbilhão de fogo ao céu e rompendo diante dele. Está lá também no Apocalipse. 1.000 milhares o serviam, Apocalipse. Miríades de miríades o assistiam, Apocalipse. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Então, irmãos, essa é a visão do Daniel. Que João, no livro do Apocalipse, João, porque a tradição assim coloca em João, ele cita essa profecia e cita Daniel. Tá? O que fala aqui de um tribunal. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Por isso que nosso Senhor, no Evangelho de João, cita esse texto. Primeiro, para dizer que ele é o Filho do homem. Segundo, para dizer que ele vai julgar. É o julgamento. O Filho do homem, na cruz, condenado pelos homens, suspenso na cruz, ressuscitado, ele irá nos julgar. Tá? É o que essa leitura do Daniel fala e Jesus em João fala. Tá certo? Por isso a relação com esse Filho do homem. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Continua Daniel no 13 e no 14. Agora, então, primeiro o ancião, que é Deus. O 13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas. Então, aqui é uma visão que tem Daniel. Quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Isso é o que cita Jesus lá no Sinédrio. Vereis o filho do homem vindo com poder. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. Vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem, que é Jesus Cristo, que retornará assim, para julgar a todos, e que nos julgará no dia da nossa morte. Tá? E foi introduzido à sua presença. A ele foi otorgado o império, a honra, o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é império eterno, que nunca, jamais passará. E seu reino jamais será destruído. É Cristo, o império de Cristo, que na terra é a Igreja Católica, que depois retornará com todo o poder, com toda a glória. Todos os povos, nações e línguas o serviram. Recordem o canto de Filipenses 2, 6-11. Toda a língua proclame que Cristo é o Senhor. É Cristo. Daniel, sem conhecer Cristo, profetiza, tem uma visão acerca de Cristo. Tá? Então, essa leitura de Daniel fala do Filho do Homem e fala do julgamento. É que Cristo irá desenvolver aqui em João.
a fim de que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna, ou que crer tenha nele a vida eterna. Eu só terei a vida eterna acreditando em Nosso Senhor. Tá? E essa crença em Nosso Senhor, ela acontece, é plenificada na Igreja Católica Apostólica Romana. Outra igreja tem uma fé plena em Cristo? Não, só a Igreja Católica Apostólica Romana. Catecismo da Igreja Católica, Unitatis Redintegratio. Continua o versículo 16. Por Deus amou tanto o mundo. Primeiro, ele fala da crença, da fé no Filho do Homem. Depois, no amor. Por Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que Deus ama o mundo? Nos entregando o Filho dele. Então, o que é que significa amar o mundo, as pessoas? Dar a vida pelo outro. Por quê? Porque foi assim que Deus fez. Ele deu a vida do Filho, que é um com ele, por nós, para a nossa salvação. De certa forma, Deus morreu com Cristo, porque é um Deus só. Nesse sentido, que é um Deus só. Então, Deus deu a vida dele em Cristo por nós, para a nossa redenção. Deus se deu em Cristo por nós. Deus se deu em Cristo e Cristo deu a vida dele por nós. Esse é o amor em João. O amor cristão é esse, é dar a vida pelos outros. Não é o amor sentimento das novelas, das paixões. Por que que o mundo está perdido? Porque o mundo coloca o amor no sentimento. Então, se um homem tem sentimento por outro, pode, não pode. Se uma mulher casada tem sentimento por outra mulher, pode, não pode. Se uma mulher casada tem sentimento por outro homem, pode, não. Se um homem casado tem sentimento por outra mulher, pode, não. Porque não é o sentimento que governa, é o amor cristão. O amor não é sentimento. E o que é o amor cristão? Dar a vida pelo outro. O homem casado tem que dar a vida pela esposa, pelos filhos. A mulher casada dá a vida pelo marido, pelos filhos. O padre dá a vida pela comunidade. É esse o amor cristão. Não é o sentimento, porque eu estou sentindo. Você pode sentir o que você quiser. Não é isso que diz. Não é isso que direciona a nossa vida. É o amor que vem da vontade de dar a vida pelo outro. É um ato da vontade, não é do sentimento. Nem da carne. Pior ainda a carne. Hoje a carne, tudo é carne, tudo é sexo, é relação sexual. Não é isso que governa a humanidade cristã. O amor cristão não é nem carne nem sentimento. É uma vontade, um ato da vontade de dar a vida pelo outro. Esse é o amor cristão. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu, acreditando em Cristo, né, me entregando a Cristo e vivendo esse amor de Cristo, que é dando minha vida pelos outros, eu terei a vida eterna. A vida eterna virá assim, não é só dizer eu creio, não. É eu dizer eu creio e eu dar minha vida pelo outro, pelos outros. O casado na sua vocação, o padre na sua vocação, o solteiro na sua vocação. Os filhos dando a vida pelos pais e não praticando eutanásia, não é? Colocando no asilo e depois praticando eutanásia, que é o que estão fazendo hoje. Tá? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui já faz uma relação entre o amor que dá a vida e a crença, que é o que está escrito na carta de João, primeira carta, a fé e o amor, a caridade. Volto a dizer, amor cristão não é um sentimento. O amor cristão é dar a vida pelo outro. Continuando, versículo 17, pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, julgar a leitura de Daniel, mas para que o mundo seja salvo por ele. Esse primeiro julgar significa condenar. Deus não veio condenar o mundo. Deus veio salvar o mundo. Tá? Então, atento. Muita gente tem medo. Eu vou ser julgado, sim. Mas Deus, Jesus quer
tua salvação, a nossa salvação. Ele não veio condenar. Julgar não quer dizer condenar. Julgar quer dizer salvar. Mas é claro, eu tenho, para ser salvo, que acreditar e que seguir a lei de Deus, que em João significa dar minha vida pelo outro. Pronto. Se eu não der minha vida, se eu não seguir o mandamento, e se eu não acreditar, posso ser salvo? Não. Segundo João, não. Tá? Mas não é condenação. Não é que Cristo veio condenar. Ele veio nos ensinar a ser salvo. Como é? Acreditando nele, dando minha vida pelo outro, ou pelos outros. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O que ele quer é a salvação, a redenção, a santificação, a glorificação do mundo. Quem nele crê não é julgado. Se eu acreditar em Cristo, eu não sou julgado. Mas recorde que acreditar aqui não é só dizer eu creio. O Satanás pode dizer eu creio. Acreditar significa dar a vida pelo outro, em João. Quer dizer amar, mas amor cristão. Quem não crê já está julgado e condenado. Quem não crê, quem não exercita o amor cristão de dar a vida pelo outro, já está condenado. Então aqui a fé e o amor estão interrelacionados. Porque não creu no nome do Filho único de Deus. Aqui entra a questão do nome. O nome de Deus é o próprio Deus. Quando Deus se manifesta a Moisés, Êxodo 3,14, no hebraico, R-E, Asher, R-E, no grego, Ego eimi roon, eu sou aquele que sou, no grego, ou eu sou aquele que vou fazer algo por ti, te tirar do Egito, no hebraico. O nome, Adonai, é o próprio Deus. O nome de Deus é essência e existência. O Deus de Israel é essência e existência. Ele é e ele existe, no caso de Cristo, enviando seu Filho, que se encarnou, existiu também na história, não é? Essência e existência também, porque o Deus que é, tirou Israel do Egito, age no concreto da história. Não é só um Deus de fantasia, não. Ah, eu creio em Deus, Deus está lá no céu, aqui na terra eu faço o que eu quero. Não é esse o Deus católico. E muitos católicos vivem assim, não é? Crê em Deus e pronto, vive do jeito que quer. Não é esse o Deus. Você crê em Deus, você tem que viver segundo Deus. E em João, que está muito claro o que é viver segundo Deus, acreditar nele e dar a vida pelos outros, né? Que é o amor cristão. Então, o nome de Deus representa a Deus, é o Filho de Deus, o único Deus. Versículo 19, este é o julgamento. Agora entra no julgamento que Daniel fala lá. Daniel 7, 9 a 14. Qual é o julgamento do mundo? A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Cristo. Mas os homens preferiram as trevas à luz. É o que está acontecendo hoje. A humanidade está imersa em treva do pecado. E tem a treva desse vírus aí, que é consequência do pecado. Deus não criou esse vírus, porque é muito claro, tudo que Deus fez é bom, ou foi bom, é bom. Está lá em Gênesis 1, primeiro relato da criação. Tudo que Deus fez é bom. O vírus é bom? Não, então Deus não fez. Até porque a gente não sabe nem a origem, né? Lá na China tal, não se sabe qual foi o animal que ele veio, não. Tem várias teorias. Então, o vírus, o pecado, o mal, todo o mal que existe a nível biológico, físico, psicológico, seja qual for, é consequência, segundo nossa Igreja Católica Apostólica Romana e a Sagrada Escritura, é consequência do pecado original. Esse vírus é consequência do pecado original e consequência dos nossos pecados pessoais. Como é que ele vai passar? Primeira coisa, para nós católicos, se converter. A humanidade quer que o vírus passe? Quero. Se converta. Claro, tem que seguir a ciência, as orientações que são dadas aí. Ainda que a ciência, ela parece um cego no escuro, né? Ela não sabe direito o que fazer, mas tem algumas indicações. Máscara, gel, álcool, isso aí tudinho, tá certo? Vacina, desde que não seja aquela, porque tem vacina aí que vem de célula
de feto abortado. Essa não pode tomar, né, para nós católicos, né? Então, atento. Mas as medidas aí que não sejam contra, a gente segue. Fechar a igreja é medida correta? Não. O Estado não tem esse poder, essa autoridade de fechar a igreja. O Vaticano emitiu uma nota ano passado, essa nota continua válida. O Estado não tem esse poder de fechar a igreja. Até porque a igreja não foi responsável por isso. Recordem as eleições passadas, que muitos políticos, inclusive, foram eleitos, fizeram foi festa lá, ninguém com máscara, todo mundo se abraçando, se agarrando, colocaram os vídeos nas internet aí. Fora os comitês, né, circulando na nossa paróquia, por exemplo, era um aglomerado total de pessoas com máscara, sem máscara, ninguém respeitando nada. E agora está aí a consequência. Aí eles fazem tudo isso, os políticos, e agora o fecho à igreja. O político não tem autoridade de fechar a igreja. Tá? Então, e é inconstitucional, porque, segundo a Constituição do Brasil, minha fé é de foro íntimo e eu posso manifestá-la. O Estado não tem o direito de fechar a igreja, não. A igreja não foi a responsável pelo vírus, a igreja não criou o vírus, a igreja não desenvolveu o vírus, a nossa igreja, todo mundo com máscara, com gel, com distanciamento, e agora vai fechar a igreja? Melhor fechar o Estado, né? Porque foram eles os responsáveis, não a igreja católica. Tá? Então, o mundo hoje está imerso em treva. Esse vírus é consequência do pecado original. Certamente eu tenho que ter cuidado, ter prudência, né? Embora a igreja não pode fechar, porque a igreja não é responsável por isso. Tá? E só vai passar completamente quando a humanidade se converter. Que todo mal é consequência do pecado. Mas o mundo que está imerso em treva não entende isso. O mundo não se aproxima da luz. O mundo não está querendo se converter a Nosso Senhor. Essa é a questão. Tá? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Cristo. Mas os homens preferiram as trevas à luz. O pecado à luz. O erro à luz. O vírus à luz. Ah, não quero o vírus, não. Pois então deixe de pecar. Porque a impressão que tem é que querem que passe o vírus e voltar ao carnaval, ao pecado, à aglomeração, à bebedeira, ao assassinato, à rixa, à união civil contra a natureza. É isso, a humanidade quer que passe o vírus para voltar a pecar. Nesse sentido, é melhor que não passe. Entende o que eu estou dizendo? Porque o pecado vai gerar outras doenças. Se não se converter, outras coisas virão. Não porque Deus quer. É consequência do próprio pecado. Preferiram as trevas à luz porque suas obras eram más. As obras do mundo são más. Divórcio, aborto, eutanásia, relação civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, né? Corrupção política, que no mundo todo tem, destruição da natureza, tudo isso é mal. É contra a lei de Deus. Legalização da droga, estão querendo legalizar a droga, em alguns estados já legalizaram, nos Estados Unidos, em alguns estados legalizaram a maconha, contra a lei de Deus. Pois quem faz o mal, continua João, odeia a luz e não vem para a luz. Claro, quem está no pecado quer continuar pecando. Isso é claro, né? A gente vê toda hora, todo instante. Para que suas obras não sejam demonstradas como culpadas. Quem quer pecar se afasta da luz, peca cada vez mais. E muitas vezes se esconde. Embora hoje o pecado está tão claro aí, né, que estão colocando nas internet, nos grupos, em todo canto, o pecado mesmo, grande. Né? Quem faz o mal odeia a luz. Quem é do Satanás odeia Cristo. Quem é do anticristo odeia Cristo. E não vem para a luz, não se converte, infelizmente. Aí tem a consequência do vírus, porque o povo não quer se converter. Para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Quem peca não quer reconhecer que peca. Qual é o pecador que quando ele diz isso é pecado, ele aceita? Pelo contrário, né? Quando a gente diz que a relação civil entre pessoas do mesmo sexo é um erro, as pessoas pensam que é contra elas não aceitam. Não é contra elas, é contra a relação. A gente ama o pecador, quer converter o pecador, mas não aceita o pecado. Aquela adúltera lá, em João
7:53 a 8:11, aquela mulher adúltera, que levaram até Nosso Senhor e diz, ninguém te condenou? Não, nem eu, mas não peques mais. Ele aceitou, Jesus aceitou a mulher pecadora e disse não peque, mas não aceitou o adultério. Disse não peques mais. Então a gente aceita o pecador, não aceita o pecado. Ele não aceitou o adultério, ele não aceita o adultério. Ele perdoou e disse não peques mais. Vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. O que seria algo pior para ela? Morrer, ser apedrejada e perder a vida eterna, que é pior ainda. Quem morre em pecado mortal perde a vida eterna, se não se arrepender. Né? E 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então, o irmão, no versículo 21, quem pratica a verdade, o que está falando o evangelho de hoje? Da verdade, da fé, da caridade, do amor cristão, que é dar a vida pelos outros, tá? Se afastando do pecado, seguindo a lei de Deus. Quem pratica a verdade, e Cristo é a verdade, vem para a luz, que é Cristo, para que se manifeste, ufanós é manifestação, teorfania, teosufanos, a manifestação de Deus, que suas obras são feitas em Deus. Tá? Quem pratica a verdade se aproxima de Cristo, que é a luz, e assim se manifesta, ou para que se manifeste, proposição final, que suas obras, causal, que suas obras são feitas em Deus. Tá? Quem é da verdade se aproxima de Cristo, e assim é manifestado que as obras deles são feitas em Deus. Irmãos, então essa é a leitura do Evangelho do quarto domingo da Quaresma. Muito importante, vocês viram que é muito importante, muita coisa, muita verdade. O Senhor fala da fé, de acreditar nele, da serpente levantada no deserto, né? Do mandamento, Êxodo 20, não fazer imagem, mas atento, são as imagens lá do Egito, tá? Que ele é aquela serpente que foi levantada, só quem crê nele vai ser salvo, e no amor cristão. No final, ele termina com a verdade. Infelizmente, hoje o mundo tem medo da verdade. A verdade é Cristo. Ele é a única verdade. Então, vamos nos deixar conduzir por essa única verdade que é Cristo. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria passa na frente, São Miguel Arcanjo.